dia a todos. Nós vamos iniciar aqui um evento webinar sobre o e-social para a linha de produto Proteus. Aos que nunca participaram conosco dos eventos Responde, a TOTUS mensalmente tem uma agenda de eventos. Os nossos eventos são sempre online e gratuitos, destinados aos nossos clientes. Os próximos eventos para o mês de outubro, para a linha Proteus, nós teremos no dia 11, o evento do e-social, e no dia 25, um evento da Reinf. Tá? Então, compartilhem já a informação. Para quem possa interessar, no caso do Reinf, é um outro público, mas a gente pede a gentileza que os clientes já divulguem internamente dentro das suas empresas. Programação desse evento. Nós faremos uma abertura inicial conduzida pela consultoria de segmentos, no caso representado por mim. Na sequência, a linha de produto Proteus irá apresentar os dados e no final nós estaremos abertos às dúvidas. Para quem nunca participou conosco em nenhum evento webinar, o microfone de vocês permanece fechado do início ao fim da apresentação. Mesmo durante a apresentação sendo realizada, nós temos outras pessoas que estão na área de apoio conosco. Então, utilizem a parte de perguntas da ferramenta para postularem as suas dúvidas. Durante a nossa apresentação, as pessoas já irão respondendo, tá bom? Meu nome é Elisângela Damasco. Eu coordeno a equipe de consultoria de segmentos internamente da TOTUS. Esta área é destinada a verificar a parte de legislação, dúvidas e conceitos, e nós apoiamos os times de desenvolvimento e atendimento internos da TOTUS. Eu sou formada em análise de sistema, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdência pela EPD. Falando um pouquinho de e-social e TOTUS, nós temos algumas informações, como muitos de vocês sabem, a TOTUS participa de subgrupos junto ao governo. Esses grupos possuem cada um a sua particularidade e a sua definição. Então, nós temos homologações junto ao SERPRO. Essa semana, por exemplo, estão ocorrendo homologações no SERPRO, onde nós temos equipe da TOTUS lá validando a parte de DCTF, DCTF Web e até a consolidação desses dados. Tá? Existem um grupo de trabalho de segurança e saúde, tá? Existe uma nota técnica, uma nota de documentação evolutiva 2, nós temos os grupos das empresas piloto, confederativo, e em cada um deles nós fazemos parte. Algumas informações chegam através desses grupos e nós conseguimos em alguns momentos compartilhar e conseguimos pleitos que são atendidos pelo governo. Porém, a maioria desses grupos é consultivo, que significa dizer que nem sempre o que a gente leva como pleito é atendido pelo governo, tá bom? Falando um pouquinho de e-social, todos que estão na sala acredito que já tenham a informação, porém nós podemos ter clientes do segundo grupo que estão iniciando nesse momento, tá? O e-social, ele é um instrumento de unificação de prestação dos dados, oficializado através do Decreto 8.373, de 2014. É através dele o único canal de informação da empresa para o governo relativo aos dados trabalhistas, previdenciários e fiscais. Ele é um instrumento de unificação e padronização das informações a ser prestadas ao governo. Então, hoje, ainda nesse momento, a empresa tem todas essas obrigações, contendo seus validadores, seus prazos de entregas distintos, com suas versões diferenciadas, layouts também da mesma forma diferentes, e todas essas obrigações terão seu alcance dentro do e-social. Portanto, tudo que é feito hoje continuará sendo feito através de um outro canal, que é o e-social. Tá? Todas as informações solicitadas nessas diversas obrigações estão contempladas no e-social e algumas que nem existiam passaram a ser exigidas pelo governo através do e-social. Na sequência, quando tudo estiver funcionando, essas obrigações serão gradativamente extintas. Tá? A primeira delas, que existe um prazo mínimo de extinção, será a CEFIP, né? E aí gradativamente as demais também serão. Entretanto, antes que cada órgão competente determine a extinção, o contribuinte precisa continuar fazendo todas elas e mais o e-social, tá bom? O desenho atual do e-social contempla o envio de dados. Então, do lado esquerdo, nós temos a empresa, que vai fazer o envio das suas informações via web service para o e-social e para o Reinf. A Receita Federal administra
A DCTF Web. Então, a DCTF Web busca dados do E-Social e da REINF para possibilitar a emissão da DARF previdenciária, tá bom? No mesmo sentido, nós teremos também essa integração com a Caixa Econômica através da GRFGTS. A GRFGTS é a nova guia do Fundo de Garantia, que irá substituir as guias atuais. Da mesma maneira, o empregador fará o envio dos dados através do E-Social, depois ele deverá sair do E-Social, acessar o ambiente da Caixa para a emissão das guias, assim como acontece hoje com a DCTF Web. Tudo que é enviado pelo E-Social é utilizado pelos 5 grandes órgãos que compõem o Comitê de Gestor e Diretivo do E-Social, que fazem uso dessa informação a qualquer hora e momento, inclusive para fiscalização. Então, para a gente ter isso de uma forma mais clara e ampla, tá? A empresa deverá obrigatoriamente informar a sua escrituração através do E-Social e da REINF. Esses dois ambientes consolidam os seus dados no seu próprio repositório nacional e esse repositório integra suas informações através da DCTF, possibilitando assim a emissão da DARF. Isso significa dizer que não existe nenhuma integração da TOTUS com a DCTF Web. Não existe nenhum pacote de atualização nosso para contemplar a DCTF, porque a DCTF Web é gerada através das escriturações E-Social e REINF, ok? Da mesma forma, irá acontecer também com a Caixa Econômica. Os dados enviados pelo E-Social serão acartados pela Caixa, que é o órgão curador do Fundo de Garantia, possibilitando assim a emissão da GRFGTS, que também será no ambiente da Caixa Econômica, tá? O ambiente do E-Social não emite nenhuma guia. Ele apenas faz a escrituração dos dados e direciona para os órgãos competentes que farão a emissão, a administração desses dados e emissão das guias. Nós já falamos aqui nesses eventos webinar, na 6ª rodada, que foi realizada em junho, com uma riqueza de detalhes as informações referentes à GRFGTS e à DCTF Web. Elas estão disponíveis no TDN, o vídeo e o material para que vocês tenham acesso. Então, para quem não teve ainda a oportunidade de ter um pouquinho mais de detalhes sobre a GRFGTS e a DCTF Web, a gente recomenda que assistam os vídeos já realizados anteriormente. Cronograma do E-Social. Como vocês sabem, o E-Social está dividido em grupos e fases. Esses grupos atualmente é composto de 4 grupos, são as empresas com faturamento superior a 78 milhões em 2016. Essas compõem as empresas do primeiro grupo, que agora, no mês de agosto, já fazem a substituição da GPS pela DCTF Web. Segundo grupo, composto pelas empresas com faturamento inferior a 78 milhões em 2016, que já fizeram o início de envio de tabelas. Terceiro grupo, órgãos públicos, administração pública direta e indireta. E o quarto grupo, empresas do Simples, microempresas, MEI e pessoas físicas. Nós temos uma novidade com relação a essa divisão de grupos, tá bom? O governo já fez análise, já realizou uma análise sobre essas fases de implantação pela qual as empresas do primeiro grupo passaram e chegou-se à definição que 2 meses de faseamento entre uma e outra, entre tabelas, eventos não periódicos e periódicos, é muito pouco, tá? Então, houve aí um remanejamento desse faseamento, ele continua faseado, porém ele passa a trabalhar a partir deste momento com uma periodicidade de 3 meses entre cada uma dessas fases. Fora isso, as empresas que compõem o segundo grupo, que é faturamento inferior a 78 milhões, foi desmembrado e nós temos uma nova divisão. Então, permanecem no primeiro grupo empresas com faturamento superior a 78 milhões. Compõem, a partir de agora, o segundo grupo de empresas, aquelas que possuem um faturamento superior a 4,8 milhões e inferior a 78 milhões. O terceiro grupo, que passa a existir a partir de agora, será composto pelas demais empresas que não estejam enquadradas no primeiro e segundo, ou seja, todo mundo que esteja abaixo do faturamento de 4,8 milhões. Isso vai incluir MEI, micro e pequena empresas, pessoas físicas, todas elas. E o quarto grupo passa a ser composto pelos órgãos públicos e organismos internacionais. Isso inclui as embaixadas também.
tá? Então, esta parte de grupos ficará dividido em 4 grupos, sendo que o segundo foi remanejado. O que nós tínhamos até então era todo mundo abaixo de 78 milhões, e agora nós teremos como segundo grupo quem possui faturamento superior a 4,8 milhões e inferior a 78 milhões. Compondo o terceiro grupo, todos os demais que têm um faturamento inferior a 4,8 milhões. A parte de fases do e-social, que são os faseamentos, permanecem inalterados, com a única condição que agora não serão apenas 2 meses de intervalo entre cada uma dessas fases, e sim 3 meses. Portanto, permanece, primeiro a empresa envia tabelas, depois começa o envio dos não periódicos, na sequência envio de folha através dos periódicos e reinf dos dados da nota, depois substitui INSS, Fundo de Garantia, através da DCTF Web e o GRFGTS, e por fim, complementa o ciclo de faseamento do e-social com o envio dos eventos de SST. Com relação ao faseamento, as empresas deste primeiro grupo já estão, nesse momento, na substituição previdenciária. Tá? Então, elas já fizeram envio de tabelas, periódicos, não periódicos, já iniciaram o reinf, mandaram folha a partir de maio, e agora no mês de agosto, competência agosto, com pagamento amanhã, dia 20 de setembro, a guia da Previdência passa obrigatoriamente a ser utilizada pela DCTF Web. As empresas que possuem faturamento inferior aos 78 milhões iniciaram o envio de tabelas a partir do mês de julho, e como vocês já podem ver, já existe uma orientação no site do e-social falando que essas empresas vão começar o envio dos não periódicos a partir do dia 10 de outubro. Então, significa dizer o quê? Como essas empresas começam a partir do dia 10, todas as admissões ocorridas entre o dia 1º e o dia 9 de outubro farão parte da carga inicial das tabelas do 2200. Qualquer admissão a partir do dia 10 já entra como um evento de admissão de fato para o e-social, tá bom? Esses períodos vão mudar para essas empresas do segundo grupo. Então, nós temos dia 10 do 10, os envios dos não periódicos, tá? Começando já as admissões. Depois, elas farão carga dos envios periódicos a partir do dia 10 de janeiro de 19. Então, a folha que iniciaria em novembro será postergada para janeiro de 19. A substituição da GFIP e do INSS irá constar com um novo cronograma a partir de abril de 2019. Tá? Até abril de 2019 já é esperado que a GRFGTS esteja no ar, então naquele momento será substituído INSS e Fundo de Garantia. As empresas que compõem agora o terceiro grupo, que são faturamentos inferiores aos 4,8 milhões, vão começar o envio da carga de tabelas em abril de 2019, vão enviar os não periódicos em julho de 19 e vão enviar a folha de pagamento compondo os periódicos a partir de outubro de 19. O quarto grupo, que é composto pelas empresas de órgãos públicos, a administração pública indireta e direta, e também os organismos internacionais. Esses farão envio de tabelas a partir de janeiro de 2020. Vão enviar os periódicos em abril de 2020 e passam a enviar os periódicos em julho de 2020, sempre seguindo um cronograma de 3 meses entre intervalo de cada fase, tá bom? Como vocês perceberam, o e-social já liberou a versão 2 da nota de documentação evolutiva do SST, então ela foi liberada agora, dia 14, e esses eventos do SST também têm uma modificação grande. Foram criadas novas tabelas, algumas tabelas deixaram de existir. A tabela 23, que tem com relação às informações de afastamento, foi totalmente reestruturada. E nós passamos a trabalhar também com um novo cronograma de entrada para os eventos de SST. Tá? As empresas que pertencem ao primeiro grupo, que é o faturamento superior a 78 milhões, farão envio dos eventos de SST a partir de julho de 19,
O que estava programado para janeiro posterga-se aí por 6 meses, iniciando em julho os envios do SST. O segundo grupo passa a enviar SST a partir de janeiro de 2020, assim como órgãos públicos e os demais, todos começam a partir de julho de 2020. Todas essas novas datas que eu estou apresentando para vocês foram consolidadas junto com o governo através da última reunião do GT Confederativo, porém ainda não estão publicadas. Tá? Será necessário uma normatização do governo através de uma resolução do Comitê Gestor do E-Social que ainda será efetivada. Nós faremos a publicação dessas datas para vocês de uma forma melhor assim que ocorrer a oficialização. É importante a gente comentar que houve uma alteração de cronograma, porque já existem muitas informações que vazaram e o mercado já sabe das novas datas. Tá? A TOTOS, como parte integrante deste comitê, tem a ciência dessas informações e nós estamos apenas tranquilizando. Existe, com relação ao governo, uma publicação da própria inspeção do trabalho, realizada pelo José Maia, que é o coordenador do E-Social, no que tange ao Ministério do Trabalho, e ele fez um vídeo, na verdade 2 vídeos, comentando sobre as novas alterações de cronograma. Tá? A gente recomenda que assistam os vídeos, lá consta exatamente a informação que a gente está postulando aqui com vocês, falando da mudança de cronograma e falando também de um curso gratuito que a ENIT, que é a Inspeção do Trabalho, vai realizar referente ao E-Social, falando também um segundo vídeo referente à nota de documentação evolutiva do SST, versão 2, onde consta também mudança de cronograma do SST relacionada a esses dados que eu acabei de falar. Tá? De qualquer forma, é obrigatório que seja feita a regulamentação. Ela ainda não foi publicada e ela será publicada através de um ato de uma resolução do Comitê Diretivo do E-Social, que irá trazer todas essas novas datas de implantação. Falando um pouquinho de layout do E-Social. Não se altera nada a estrutura, continuamos com o envio inicial de tabelas, sendo que dentro do grupo das tabelas existem eventos que pertencem ao SST, como é o exemplo da tabela 1060. Então, empresas do primeiro e do segundo grupo já deram carga das suas tabelas, porém a tabela 1060 somente quando estiver recepcionando os dados de SST. Da mesma forma, dentro dos eventos não periódicos, existem informações de SST que serão levadas para o E-Social somente a partir de 2019. Tá? É o caso aqui do evento 2220, de monitoramento de saúde, do 2240, que é condições ambientais de trabalho, do 2241, que é insalubridade e periculosidade. Todos os demais fazem parte dos não periódicos já em vigência. Tá? Dentro da família dos não periódicos, existem os eventos que nós chamamos de eventos de retorno do governo. Então, todos os eventos que pertencem à família 5000 não são enviados pela TOTOS, e sim recepcionados pelo governo. Significa dizer o quê? A partir do momento que eu envio a minha folha de pagamento, então eu enviei lá o S1200 e o 1210. Mandei os dados desse funcionário, o E-Social me retorna a individualização do INSS e do imposto de renda através dos eventos 5001 e 5002. Depois que eu enviar todas as folhas dos meus funcionários, eu preciso fazer um fechamento do E-Social através do 1299. A partir do momento que for recepcionado o 1299 ou até mesmo a contingência através do 1295, o E-Social irá me totalizar folha, os dados relativos a INSS, imposto de renda, devolvendo através dos eventos 5011 e 5012. Tá? Ainda falando um pouquinho sobre a família dos 5000, hoje só está previsto dentro do E-Social e INSS imposto de renda, tanto individual quanto o da empresa, porém existe já a confecção dos eventos 5003, 5013, que são relativos ao fundo de garantia. Irão funcionar da mesma forma como funcionam hoje os retornos totalizadores. Quando eu mandar a folha, vai me devolver individualmente para cada funcionário, INSS no 5001, IR no 5002, fundo de garantia no 5003. Quando eu finalizar o meu envio,
me retorna dados consolidados por contribuinte, 5.011 INSS, 5.012 Imposto de Renda, 5.013 Fundo de Garantia. Se vocês observarem hoje o layout do e-social, ainda não temos a definição dos eventos de fundo de garantia, tá bom? Eles estão em análise sob égide da Comitê Diretivo, que irá publicá-lo em breve. Eventos periódicos são o que compõem a movimentação mensal. Eu não estou entrando em detalhe de cada um dos eventos. É importante que vocês saibam, comecem a se familiarizar com essas numerações de eventos do e-social, porque eles farão parte da nossa vida daqui para frente, tá? Nós temos eventos anteriores, onde nós falamos um pouquinho de cada um deles. Se houver alguma dúvida por parte do cliente, a gente recomenda que assista os eventos anteriores também. Dentro dos eventos periódicos, é importante a gente comentar agora um pouquinho sobre os eventos de fechamento e contingência. Então, para as empresas que pertencem ao primeiro grupo, agora no mês de agosto, obrigatoriamente se fez necessária a escrituração através da DCTF Web. Isso ocorre como? Eu envio os dados da folha através do e-social, de notas fiscais através do REINF e envio os eventos de fechamento, 1299 ou 2099 no caso do REINF. Se por algum motivo eu não conseguir concluir o fechamento, então estiver faltando alguma informação, o próprio ambiente do governo devolve o 1299 informando qual é o problema. E aí, neste caso, o contribuinte precisa fazer o que nós chamamos de contingência, que é envio do 1295. Ao enviar o 1295, será escriturado na DCTF Web a parte previdenciária para que se dê continuidade dali para frente. O fato de eu enviar uma contingência, que é o 1295, não desobriga o contribuinte a fazer o fechamento, tá? Então, ele precisa continuar corrigindo os problemas que, porventura, existam na escrituração do e-social e ele precisa, sim, consolidar o fechamento através do envio com sucesso do 1299. As empresas que estão iniciando agora a segunda fase, é importante que prestem atenção na utilização dos ambientes do e-social. Existem ambientes de produção e existe um ambiente de produção restrita. O ambiente de produção restrita ele é utilizado para testes, possui algumas limitações e só comprova o cumprimento da obrigação do e-social o envio dos dados para o ambiente de produção. Portanto, é importante observar em qual ambiente o cliente está enviando seus dados, tá bom? Para acionar o governo referente ao e-social, no site do e-social, no rodapé, existem o item de contato. A empresa deve selecionar qual ambiente que ela está trabalhando, ou produção ou restrita, que são os de testes, e na sequência, ela vai selecionar qual é o evento do e-social que ela está com dúvidas ou problemas. Feito isso, irá abrir um novo formulário, onde o empregador deverá se identificar e colocar a sua mensagem. É importante que, no caso de não cumprimento, não conseguiu enviar, não conseguiu fechar, que ela postule e oficialize essa informação perante ao governo. É um documento ou uma informação comprobatória que ela entrou em contato com o governo e ela tentou cumprir a sua obrigação. Lembrem-se que existe hoje uma nota sobre fiscalização do e-social, onde não será penalizado o contribuinte que estiver de boa fé tentando efetuar os dados do e-social. Esse contribuinte vai comprovar essa boa fé através de protocolos que tenham sido enviados nos eventos e até mesmo oficialização dos seus problemas e dúvidas nos canais do governo, que são feitos através do site ou até mesmo na central 0800 do e-social. Tá? Então, o que nós recomendamos sempre é que se estiverem com problema no e-social, precisa ser oficializado essa problemática junto ao governo também. Falando um pouquinho de DCTF Web, como eu comentei, ela irá buscar dados das duas escriturações para consolidar a parte da Previdência. Então, hoje a DCTF busca dados do e-social, do REINF e também tem a integração da própria Receita relacionada ao PERDComp Web. O PERDComp Web é onde são feitos todos os pedidos de parcelamentos e compensações previdenciários, tá? Através da DCTF Web também irá ser liberado
a compensação cruzada, que é uma solicitação antiga dos contribuintes para a Receita Federal. Então, se a minha empresa pagou um tributo e ela tem um crédito por pagamento a maior, ela poderá se compensar agora através da DCTF-Web para a contribuição previdenciária. Então, até o momento, nós fazíamos compensações de previdência somente com dados da Previdência. A partir da instituição da DCTF-Web, é possível a compensação cruzada, onde o contribuinte poderá abater dados, valores, né, de tributos que ele tenha como crédito, mesmo os que não são previdenciários. Sequência lógica de transmissão. Postulei os dados E-Social e REINF, eles vão consolidar no ambiente do governo, que irá integrar com a DCTF-Web. A DCTF-Web, ela está constituída para a elaboração de 3 guias: Guia da Previdência, Guia do Imposto de Renda e Guia do PCC. Neste momento inicial, não temos imposto de renda e PCC, são as duas obrigações que acabaram de subir na tela. Somente teremos na DCTF-Web agora a contribuição previdenciária. Teremos imposto de renda sim na DCTF-Web, a partir do momento que estiver solucionados todas as questões de imposto de rendas que estão na REINF. Tá? Nós tínhamos o evento 2070 da REINF, que fala de imposto de renda, irá substituir a DIRF. Ele está sendo reestruturado, desmembrado em outros eventos, inclusive o Layout 1.4 da REINF acabou de retirar este evento de forma oficial, e somente quando ele for repostulado e constituído da sua nova forma de estrutura, nós teremos o recolhimento de imposto de renda na DCTF. Então, agora, referente ao mês de agosto, o contribuinte deverá fazer a sua CEFIP e pagar o fundo de garantia através da CEFIP. Fazer a DCTF-Web e pagar a previdência através da DARF emitida na DCTF-Web. Fazer o recolhimento e pagamento do imposto de renda da forma como estava habituado a fazer, recolhendo a sua DARF. Não temos na DCTF-Web imposto de renda neste momento. A DCTF irá substituir a GFIP no que tange a parte previdenciária, e ela é um instrumento de confissão de dívida da empresa. Ela possui uma vinculação direta com a sua escrituração, é um sistema integrado da própria Receita, como eu coloquei, sempre será gerada após o fechamento do E-Social ou REINF. Ela vai apresentar débitos apurados através de código de receita. Essa também é uma novidade no que tange a parte previdenciária. Os débitos apurados não são editáveis, então se o valor ficou menor, o contribuinte não consegue dar um Enter e colocar o valor maior. Ele precisa voltar na sua escrituração e corrigir o problema na origem. Ela irá apropriar créditos das escriturações, salário família, maternidade do E-Social e retenções das notas do REINF. Os créditos da DECOMP, parcelamento e suspensão como lançamento de ofício serão integrados através do PERDCOMP Web, e ela irá emitir um documento chamado DARF numerado, contendo código de barras e emitido única e exclusivamente pela Receita Federal. Os produtos TOTOS não podem emitir a DARF numerada. Só para a gente relembrar, os dados da DARF são oriundos tanto do E-Social quanto da REINF. A parte da desoneração da folha de pagamento, como por exemplo, consta hoje num evento da REINF. Então, dentro do evento 1280 do E-Social, o contribuinte apenas indica se ele está desonerado, total ou parcial, e na REINF ele declara a sua CPRB, que nada mais é do que os dados da desoneração da folha de pagamento. Fluxo da integração da DCTF-Web irá buscar do E-Social os débitos relativos às remunerações dos funcionários e trabalhadores, comercialização da produção rural pessoa física, aquisição da produção rural pessoa física e jurídica, referente ao programa de aquisição de alimentos, créditos do salário família e maternidade virão também do E-Social. Prazo do envio do E-Social, dia 7 do mês seguinte. Irá buscar dados da REINF, débitos relativos a retenções de notas fiscais sobre os serviços tomados, comercialização da produção rural pessoa jurídica, patrocínio do clube de futebol,
CPRB, que é a desoneração, receita de espetáculos desportivos. Irá vincular também os créditos relacionados à retenção de nota fiscal e o prazo da REINF é o dia 15 do mês seguinte. A DCTF Web recebe e consolida todos os dados que foram enviados nas duas escriturações, irá receber outros créditos importados ou inseridos manualmente, através de exclusões, suspensões, parcelamentos, compensações, prazo de transmissão da DCTF Web, dia 15 também. Dia 15, esse mês de setembro, caiu num sábado, portanto, ele foi antecipado os prazos da REINF e DCTF Web para o dia 14. Pagamento da guia da DARF será realizado amanhã, dia 20, nada se alterou nesse sentido. Fluxo operacional. Contribuinte envia o fechamento do e-social da REINF, acesso ao ambiente da DCTF Web pela internet. Esse acesso se dará através do ECAC. Vai escolher obrigatoriamente qual é a obrigação, qual é o mês e ano que está sendo escriturado. Se não houver nenhuma vinculação, nenhuma edição, ele apenas clica no botãozinho de transmitir a declaração. Se houver uma declaração, sim, aí ele precisa editar e fazer a vinculação que for necessário, para somente depois fazer a emissão da DARF. O acesso à DCTF Web, como eu comentei, sempre pelo ECAC da empresa. O ECAC exige certificação digital e outorga para que seja feito o acesso. E da mesma forma, a Pergcomp Web também será feito o acesso pelo ECAC, pelo portal do ECAC. Na parte da Decomp, nós teremos todas as compensações que a empresa tenha direito com suas solicitações. E na parte do PER serão os pedidos de restituição. Notem que a gente fala agora de DCTF Web e Pergcomp Web. Já existiam no âmbito fiscal a DCTF anterior, que possui um trabalho através de um PGD e ela permanece, e já existia também a Pergcomp, que permanece também nesse momento. Os dados serão migrados para esses ambientes web gradativamente, tá? Só para a gente relembrar e que fique claro a todos. Para a DCTF, emissão da guia do INSS, eu preciso enviar o fechamento no e-social, preciso acessar outro ambiente, não é no e-social, eu vou no ECAC e acesso a DCTF Web. Escolho a minha declaração, edito, ajusto, transmito e emito a guia. Esse é o caminho perfeito e feliz. Nesse momento, como é o primeiro mês de implantação da DCTF, existem casos onde não são apurados o valor correto. Então, a Receita Federal postulou também uma orientação referente à DARF avulsa. Se o contribuinte fez todo esse caminho e o valor que está na DCTF Web é inferior ao que ele deverá acessar o Siscalc. No Siscalc Web, ele irá emitir uma DARF avulsa. Existe um código de retenção próprio para a emissão dessa DARF avulsa e ele irá pagar as duas DARF, o que foi escriturado na DCTF Web, mais a sua DARF avulsa. A somatório dos dois documentos irão compor a dívida previdenciária dessa empresa. Num terceiro momento, ele precisa consolidar tudo isso, e isso será feito através do sistema SISTAD da Receita Federal. Nesse momento, o sistema da Receita, que é o SISTAD, não está disponível para consolidações. Tá? E aí, o que é necessário? Que o contribuinte se dirija a uma delegacia regional da Receita Federal para consolidar esses dados. Esta é a DARF numerada. A partir deste momento e utilização da DCTF Web, a gente já vinha falando desde o ano passado que o e-social irá calcular o INSS. Este é o momento que começou a ser, de fato, calculado. Então, não é mais o contribuinte que fala quanto ele deve através do pagamento de uma GPS, é o contrário. A Receita Federal apura e te emite o documento. A partir do momento que eu tenha escriturado na DCTF, eu já tenho uma confissão de dívida. Aquela dívida é o que eu devo para a Receita Federal. Tá? O que nós temos de novidade, os códigos de retenção, cada pedacinho que compõe a Previdência está determinado através de um código de retenção. Então, nós temos a parte da empresa, dos avulsos, contribuinte individual, a parte de terceiras, MEI, GILRAT, cada uma delas possui um código de retenção distinto.
E essa emissão da DARF avulsa, como vocês podem ver, o documento é diferente da DARF que nós tínhamos conhecimento até então, possui um código de barras e será emitido apenas pela DCTF Web. Qualquer problema que o cliente encontre relacionado à DCTF Web, ele precisa acionar a Receita Federal. Tá? A TOTUS não tem nenhuma autonomia sobre a DCTF Web, não é um produto TOTUS, e sim um produto da Receita. O canal de comunicação para problemas da DCTF Web é diretamente com a Receita através do e-mail dctfweb@receita.fazenda.gov.br. Como vocês podem ter observado também, a partir deste momento, a DCTF Web emite uma DARF única para a empresa. Não temos mais a diferenciação de diversas DARFs por filial. Isto é uma obrigação do contribuinte, do CNPJ principal, e o que existe é uma emissão de DARF separada por CNO por obras. A parte patronal, para cada obra, existe uma separação. Fora isso, a Receita Federal, a partir deste momento, passa a exigir obrigatoriamente uma única DARF para o seu CNPJ. Algumas informações do e-social na TOTUS, nós temos um portal sobre o RH. A partir desse caminho, irá consolidar e ter acesso às informações de e-social, bem como as nossas páginas centralizadoras de dados de cada uma das linhas de produto. O TDN é o repositório oficial da TOTUS, então qualquer documentação TOTUS estará sempre postulada dentro do TDN. Algumas documentações de mercado que se intitulam TOTUS e não estejam no TDN, vale lembrar, não é uma documentação oficial, somente TDN é o nosso canal de comunicação. No YouTube, canal da TOTUS, se vocês pesquisarem e-social mais TOTUS, existem diversos documentos, diversas informações, a gente recomenda que faça uso. E no portal do cliente, nós temos duas opções, tanto o chatbot para comunicação de acessos e obrigações mensais que estão postuladas, como inscrições dos eventos responde assim como esse. Então, o cliente irá, na parte de busca, colocar a palavra responde. No cantinho esquerdo, na parte de fonte, marcar apenas base de conhecimento. E, a partir daí, será listado toda a agenda dos eventos responde, como eu circulei aqui para vocês, a agenda de setembro. Tá? Então, para os próximos webinars de cada mês, as inscrições serão feitas sempre pelo portal do cliente. Para quem está entrando agora em produção, nós recomendamos que exista um processo de implantação do e-social. Não se trata apenas de uma atualização sistêmica de produto TOTUS, e sim de uma implantação de um projeto por parte do empregador. Ele precisa fazer um mapeamento de tudo que ele tem na empresa. Muitas vezes não é a aplicação de um patch que vai resolver o problema, e sim a adequação do processo do cliente. É necessário também que seja realizado um acompanhamento para que isso funcione de uma forma geral, com cenários de testes, utilizem o ambiente restrito do e-social para fazer os testes, e é necessário que a empresa intitule uma governança do e-social, de forma que faça um monitoramento e o retorno das informações. A partir deste momento, a arrecadação previdenciária não está apenas na mão do RH, é necessário que sejam os dados consolidados do fiscal e do RH para emissão de uma guia. A TOTUS oferta também aos nossos clientes serviço de implantação com o nosso pessoal, treinamentos tanto online quanto conceituais, presenciais na própria empresa. Os nossos softwares de gestões precisam sempre estar atualizados, nossos produtos de folha, bem como o TAF. Ofertamos também a parte de consultoria de negócios através da TOTUS Consult, que poderá auxiliar o cliente que tiver necessidade. E a automação fiscal da TOTUS consolida-se toda no produto TAF, que deverá estar sempre atualizado também. Este webinar está sendo gravado. Até o final do evento ainda estará ocorrendo a gravação e dentro de uma semana nós iremos disponibilizar esse material para consulta. O material fica disponível sempre no TDN, na Space da consultoria de segmentos. Existe uma aba chamada Materiais utilizados em eventos, ano de 2018, Eventos responde do e-social. Só para relembrar, os próximos webinars para o mês de outubro, referente à linha de produto Proteus. No dia 11, nós teremos e-social, das 10 às 12 horas.
E no dia 25/10 nós teremos Reinf, também das 10 às 12 horas. As dúvidas vocês podem colocar, por favor, na parte de perguntas e no final da apresentação do produto nós iremos repassar as que são mais recorrentes. O microfone vai ficar no mudo um instante, nós vamos fazer a troca de apresentador e agora nós teremos a apresentação de produto da linha Proteus. Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe Aires, sou do atendimento do suporte, né? Relacionado a Proteus RH. Vou estar apresentando aqui hoje um pouco do produto, tá? Caso alguém não esteja ouvindo, por favor, sinalize aí no chat. Pessoal, já foram no mês de agosto, foram apresentados eventos detalhados de cada fase. A gente teve um evento só para carga inicial, um só para periódicos e um para não periódicos. Então, hoje eu não vou estar detalhando todos os eventos tão bem especificados que nem como ocorreu nos últimos vídeos, tá? Primeiramente, vou estar demonstrando a nossa documentação no TDN, depois a gente parte para a parte de parâmetros, e aí eu entro no produto para demonstrar para vocês um pouco da carga inicial, dos não periódicos e periódicos, certo? Só um minutinho aqui que eu vou da minha tela aqui. Tá. Então, pessoal, começando falando de documentação, lá no TDN a gente tem a nossa Space, que é a E-Social Proteus Entregas Legais, tá? Ela foi reformulada, tá certo? A gente está constantemente fazendo atualizações na página, alterando algumas coisas para ficar mais fácil de encontrar as informações. Então agora a gente tem um fluxo, né? Um fluxo aqui macro de tudo, da qualificação cadastral, dos parâmetros, saneamento da base de dados, os eventos, né, iniciais, não periódicos e periódicos. Então tem esse fluxo aqui. Ao clicar no fluxo, a tela ela fica maior. E também, quando você clica aqui em cima, ele dá um degradê aqui do ladinho que já direciona a parte da documentação. Aqui ao lado direito a gente tem os vídeos, né, que foram gravados dos últimos eventos, especificamente de cada fase, tá? Foi um dia só para carga inicial, um só para não periódicos e outro só para periódicos, tá? Isso aqui é só relacionado ao produto. Na parte de baixo também temos aqui os links para as documentações, tá? E aqui também do lado direito tem aqui, né, notícias, né? Tem até um link aqui para o Social Responde também, que ele vai para a página da consultoria de segmentos, onde está sendo disponibilizado todos os vídeos. Eu vou acessar aqui uma parte aqui, ó, vou acessar aqui eventos de tabela. A gente também criou em cada página, de cada fase, né, um fluxograma, né, do que deve ser feito, e separamos as documentações por eventos, para ficar mais fácil. Vou acessar um evento aqui. Dentro de cada evento também a gente criamos um padrão, né? Temos um conceito, as premissas, como gerar, as facts relacionadas ao evento e as informações técnicas, tá? Essas abas, elas constam em todos os eventos, então tem informação aqui do compartilhamento de tabela, configuração de menu, das rotinas, os parâmetros de cada fase, certo? Então tudo isso aqui foi alterado no TDN para poder localizar melhor a informação. Bom, eu vou alterar a tela aqui, a gente vai passar para a parte de parâmetros e depois eu entro no produto. Vamos lá. No E-Social, a gente tem diversos parâmetros, né, que foram criados, tanto na parte do RH e do TAF. Então, eu vou estar falando um pouquinho desses parâmetros, para vocês estarem conhecendo e poder fazer alteração aí na base de vocês, conforme vai entrando as fases, né? Então, primeiramente, a gente tem um parâmetro RH-TAF, esse que ele é o mais importante, porque ele é o que habilita a integração entre o RH e o TAF, né? É ele que vai ser responsável por permitir que o evento saia do RH e entre no TAF. Depois disso, a gente tem o parâmetro MVFD-Avis. Esse parâmetro ele serve para avisar o usuário quando existem campos obrigatórios do E-Social que eles não foram preenchidos. Ele verifica o cadastro de funcionário, cadastro de dependentes, beneficiários. Então, ele tem a opção 0, que ele não avisa o usuário, 1, que ele avisa e impede a gravação do registro, e 2, que ele somente avisa. Por que esse parâmetro é importante? Porque a partir do momento que eu comecei a enviar funcionários para o governo, eu preciso mandar as informações completas. Então, eu preciso que esse parâmetro seja ativado
para que eu não mande o trabalhador para o TAF sem as informações que são necessárias para enviar para o governo. Temos o parâmetro EFD-MSG, que ele habilita uma tela dando a mensagem se o evento foi integrado ou não com o TAF. Depois a gente tem o parâmetro MV-DTC-GINE. Ele é para o RH, tá? Ele dá o início dos não periódicos. Então, ele serve para definir quando vai começar os não periódicos. E a partir dele que vai ser consideradas as alterações salariais, as ausências. Ele vai entender, a partir desse parâmetro também, qual grupo que faz parte da carga inicial e qual que é a admissão de trabalhador. Temos o fase SOC, que é o parâmetro que ele vai determinar qual fase do E-Social a empresa está, né? Então, branco são as fases das tabelas iniciais. São os não periódicos e os dois os periódicos. Temos o parâmetro XML-GPE, que ele habilita uma geração de XML. Toda vez que eu faço uma integração do GPE com o TAF, ele cria um arquivo XML do que foi enviado para o TAF. Esse XML não é o XML que é enviado para o governo, é somente o XML básico, né, que é do GPE para o TAF, caso também até para ajudar o suporte na manutenção de erros. Caso ocorra algum problema, alguma informação não tenha para o TAF, a gente consegue checar a partir do XML se realmente a informação saiu do SIGA GPE. Temos um parâmetro novo, que é o ESOC-DIS, que ele é utilizado para dissídio, tá? Ele vai levar as informações numa tag lá que é info per ent, lá no 1200, isso já na fase lá dos periódicos. Agora, entrando um pouco nos parâmetros do TAF, a gente tem o parâmetro TAF-VLS, que define a versão do layout do E-Social lá no TAF. Então, se o E-Social mudar de versão, layout, né, vier um novo layout, esse parâmetro deve ser alterado. Tem o TAF-NIE, que é a data do início da empresa no E-Social. Então, o pessoal do primeiro grupo iniciou em janeiro, ele estaria com janeiro, e o pessoal do segundo grupo com a data do segundo grupo. Tem o TAF-INIM, que é a data do início dos eventos não periódicos. Aí aqui eu vou falar um exemplo, né, de como a gente pode utilizar o parâmetro, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Deve ser sempre verificado, no caso que nem o governo estava para postergar as datas, e então o parâmetro tem que ser alterado de acordo com a fase do social que está vigorando, que está oficial lá no site do governo, tá? Então, um exemplo para os clientes, né, que estão mandando para o ambiente de produção do governo do grupo 1, faturamento maior de 78 milhões. O TAF-VLS hoje ficaria como 0402. Dessa mesma forma aqui, tá? Tem que ter esse underline. TAF-NIE tem que ficar como 2018-0101. O TAF-NIM 2018-0301. O MV-DTC-GINE a gente deixa como 1 do 3 de 2018. Dessa mesma forma com a barra, tá? O RH-TAF, né, ele tem que ficar com T, isso a partir da parte dos não periódicos, a partir das tabelas iniciais não é necessário, porque não vamos fazer nada de não periódico, só tabelas iniciais que a gente tem uma rotina específica, que é a carga inicial. O fase SOC, né, eu deixei aqui só um exemplo, né, o branco para fase de tabelas, um para fase de não periódicos e dois para fase de periódicos. Então, para o primeiro grupo, né, a gente fez essas alterações a partir do 1 do 3 foi para 1 e 1 do 5 foi para 2. Agora, falando do grupo 2, menor que 78 milhões, né? Isso também é só um exemplo, tá? O TAF-VLS ele fica igual, o TAF-NIE 2018-0701, o TAF-NIM 2018-1001, que é o início dos periódicos. Antes era setembro, agora foi para outubro. DTC-GINE 10/10/2018, o RH-TAF habilitado, e os parâmetros do fase SOC de acordo com a fase. Aí o pessoal que está fazendo teste em ambiente de pré-produção, que é o ambiente de homologação do governo, né? Tem uma alteração nos parâmetros aqui. A gente tem que deixar a data como 2017, tá? Não como 2018. Então, o TAF-NI ele fica como 2017-0101, o TAF-NIM 2017-0301 e o DTC-GINE como 1 do 3 de 2017. Fase ESOC depende dos testes que o cliente está realizando e pode alterar conforme ele precisar. Tá? Eu vou acessar agora aqui a minha base
e vou fazer as demonstrações lá no produto para vocês verem. Pronto. Eu estou aqui no meu Proteus, tá? Eu vou demonstrar a carga inicial, né? Vou mostrar como funciona. Vou focar um pouquinho mais nos não periódicos. Mas antes de mais nada, a que a gente sempre fala nos vídeos, né? É sobre o saneamento. Não vou passar sobre o saneamento desde o começo, como é que funciona, mas uma rotina que a gente considera muito importante, que é a rotina que ela verifica a consistência de dados do e-social. Ela fica lá no menu miscelânea, e-social, consistências, tabelas iniciais e social. A gente pode fazer o saneamento da base entrando em cada rotina e alterando os campos, né, que são devidos, que estão faltando para o social, como a gente pode executar essa rotina aqui. Essa rotina aqui, ela vai verificar, vai varrer o sistema, né, e verificar se existem informações de campos que são necessários, que são obrigatórios para estar enviando para o governo, né. Então, aqui a gente tem nos parâmetros, ele separa por eventos das tabelas iniciais, os rúbricas, rotações, estabelecimentos, horários, trabalhador, sindicatos e cargos. Então, quando eu executo a rotina, ele traz para mim na tela o que eu devo preencher que está em branco. Então, ele me trouxe aqui na tela. Nessa rotina, eu posso tanto gerar um relatório aqui, imprimir inconsistências, como eu posso clicar em atualizar. O sistema já me traz o campo que está em branco, tipo de lotação nesse caso. Posso vir aqui preencher o campo, dar um confirmar. E ele já vai alterar lá na minha rotina, eu não preciso acessar a rotina por rotina. Então, para quem não começou, é muito importante executar essa rotina para verificar o que é de inconsistência. Tá? Aí agora a gente vai para a carga inicial. A carga inicial ela também fica no menu miscelânea e social, carga inicial. Como é que funciona? Aqui eu tenho a data de referência, né? Que eu vou informar a data que eu estou enviando os eventos iniciais de tabelas. Então a gente tem que observar, né, aquele período dos eventos iniciais. Eu tenho aqui o tipo de processamento, que é carga inicial, relatório de inconsistências, limpar dados, exclusão em lotes. O tipo de processamento, carga inicial, vai ser o que eu vou enviar para o TAF, os registros. Relatório de inconsistências, ele vai me gerar um relatório de inconsistências. Também, igual daquela rotina lá do GPM 035, só que em forma de relatório, né? Ele faz esse processo aqui também. Limpar dados. Ele limpa dados que não foram enviados para o governo ainda, tá? Ele limpa dados que foram enviados para o governo quando eu estou trabalhando com ambiente de produção. Em ambiente de pré-produção, ele limpa os dados, mesmo que tenham sido enviados para teste. Exclusão em lote, ele gera lá o evento, ele gera um registro de exclusão lá para ser enviado para o governo, né? Isso falando em tabelas iniciais, tá? Aqui a gente tem um ponto de atenção que são essas interrogações. Essas interrogações, elas levam para o TDN na nossa página referente à documentação. Então, ela vai levar aqui referente à documentação desse evento. Caso o cliente tenha alguma dúvida, né, sobre documentação específica, ele está mandando para lá. Então, aqui a gente tem nesses eventos iniciais, né, o 1005, que são os estabelecimentos, o 1010, que são as rúbricas, que são as nossas verbas, o 1020, que são as dotações tributárias, a gente puxa informação hoje do centro de custo, 1030, que são os cargos, 1050, os horários e turnos, o 2200, cadastramento inicial, e o 2300, ingressando do trabalhador. Então, o 2300 são trabalhadores sem vínculos. Fora que a gente tem o evento 1000, o evento S1000, ele é cadastrado diretamente no TAF, ele é complemento cadastral, eu vou acessar lá antes para demonstrar para vocês, no modo 84. O S1000, ele é onde eu defino, né, quem é minha empresa matriz, quem são as filiais. Então, aqui, ó, acessando no TAF, complemento cadastral estabelecimentos. Eu tenho aqui uma empresa minha que ela é matriz, né? E eu marco aqui como matriz, tá? Na aba outras filiais, eu tenho que referenciar o mesmo código que está aqui no código filial. Tá? Pessoal, essa parte aqui ela é bem complexa, tem bastante detalhamento, tá? Então eu recomendo também todo mundo a estar visualizando a documentação aqui,
quando a gente vem aqui na parte de, deixa eu voltar lá, aqui no eventos tabelas inicial, a gente está se referenciando o S1000, então a gente tem informação somente para ele, né? Então eu recomendo todo mundo estar visualizando isso aqui antes de fazer o envio das primeiras informações para o governo. Vou voltar lá no TAF, no GPE, na carga inicial. Pronto. Aí como que funciona aqui? Eu vou marcar aqui, né, o meu estabelecimento, a informação que eu quero mandar lá pro TAF, que é como um 2017, tá? Uma coisa importante, quando eu marco funcionários 2200, 2300, aqui em outras ações ele habilita parâmetros para mim poder definir, né, quais são os parâmetros de envio desses trabalhadores. Então eu posso definir um trabalhador só, como eu posso mandar vários trabalhadores. E a opção nova aqui que tem o retificar registros, que, por exemplo, eu quero retificar registros que já estão no governo, né? Ele me permite aqui eu retificar um registro relacionado ao 2200, 2300. 2200, 2300, eles pertencem aos não periódicos e não aos eventos iniciais. Vou clicar somente em um aqui, tá? Eu já fiz a geração de vários, mas só para demonstrar. E ele não vai nem mandar, porque eu já tenho ele lá no TAF. Eu vou acessar o TAF aqui e vou demonstrar como ficam os eventos. Eu fiz a transmissão antes, né, para poder entrar nos não periódicos, porque os não periódicos eu preciso que todos os eventos estejam no TAF e no RET. Bom, aqui no TAF, onde que vão os eventos iniciais, a carga inicial? Eles ficam em atualizações, eventos social, tabelas. Então aqui, o 1005, ele vem aqui em estabelecimentos e obras. Já tem aqui nos estabelecimentos as minhas obras. O 1010, né, que é rúbricas, fica aqui em rúbricas. Temos as rotações, que é o 1020. Tá? O período inicial de validade é aquele período que eu informei lá na carga inicial. Temos aqui os cargos. E temos os horários também aqui, horário de trabalho. Certo. Aí como é que funciona o fluxo? Eu fiz a carga inicial, né? Estou naquela fase, aí começou os não periódicos. Então eu tenho que voltar lá e habilitar meu RHTAF, tenho que verificar aqueles parâmetros que eu demonstrei no início, verificar as datas, e aí eu posso começar a fazer os não periódicos a partir do RH, tá? Aqui no TAF, onde fica o trabalhador? O trabalhador, ele fica aqui em trabalhador, cadastro trabalhador. Aqui eu tenho todos os meus trabalhadores que vão aparecer aqui, ou através da carga inicial, ou através de uma nova inclusão. Um ponto importante é referente ao evento 2190, que é a admissão preliminar. Eu tenho que mandar as informações para o governo da admissão do trabalhador um dia antes dele iniciar na empresa. Existem situações que a empresa não tem todos os dados do trabalhador naquele momento. Então, ela pode gerar um evento de admissão preliminar e ela tem até o dia 7 do mês seguinte para mandar o 2200. Então, como é que funciona essa admissão preliminar? Ela tem apenas campos assim bem básicos, né, para gerar ela. Aqui eu posso incluir ela via TAF em eventos social, trabalhador ADM preliminar. Somente são os campos que ele precisa: CPF, data de nascimento, admissão. Então, a partir dessas três informações, eu consigo fazer uma admissão preliminar e mandar para o governo. Eu posso vir aqui e incluir direto no TAF, ou através mesmo do GPE, quando eu faço o cadastro do trabalhador e não tenho todas as informações, ele já gera para mim esse evento no TAF. Depois é só vir aqui no GPE, né, no cadastro de funcionários, completar as informações e ele vai gerar o 2200 referente àquela admissão preliminar. Certo? Aí, pessoal, partindo depois do 2190, 2200,
A gente tem os eventos que são eventos que a gente mexe aqui no cadastro funcionário também, que é o 2205 e o 2206. O governo separa as alterações cadastrais no evento 2205 e o 2206 para as alterações contratuais. Só para demonstrar aqui para vocês, eu vou fazer uma alteração no trabalhador, que eu já sei que está lá no hatch. Vou pegar aqui o meu nome mesmo. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui uma alteração no campo raça-cor. E vou fazer uma alteração aqui na minha aba controle de ponto. Vou mudar aqui o tipo de jornada aqui. Tá. Como é que vocês conseguem saber, né, quais são as informações de alterações cadastrais e quais são contratuais? A gente consegue saber isso pelo layout, né, que no layout tem os campos específicos, né? E a gente também tem aqui na nossa documentação, só para demonstrar aqui, a gente tem um depara, né, de campos, né? Deixa eu carregar aqui. Certo. Então aqui a gente tem informações técnicas, tem campos GPS staff. Então eu consigo vir aqui em cada evento e ver a informação do campo, qual que é o campo no RH do Proteus, qual que é a tag XML do E-Social e qual que é o campo no TAF. Então eu consigo saber também quais informações referente a cada evento. Voltando aqui, né, eu fiz a alteração, vou clicar em confirmar. Ele vai me gerar aqui uma janela, registro enviado para o TAF com sucesso. Essa janela só é gerada porque eu estou com aquele parâmetro lá habilitado, que é referente à mensagem, né? Que é o parâmetro, deixa eu voltar aqui no nome do parâmetro, é o EFD-MSG. Então, ela é responsável por gerar essa informação aqui, que o registro foi enviado com sucesso. Ele gerou duas vezes porque foram dois eventos, o 2205 e o 2206. Vou acessar o TAF. Lá em atualizações, e-social, trabalhador, cadastro trabalhador. Localizar o trabalhador aqui. Pronto. Aqui o que acontece? Quando eu clico em outras ações, exibir histórico de alterações, ele me traz todos os históricos. Então, a primeira linha aqui representa o 2200, ele tem um número transmitido válido, já está no governo. Eu só consigo fazer um 2205, 2206, qualquer evento não periódico, se eu já transmiti o trabalhador por governo. Aí é o que eu tenho o 2205, 2206. Um ponto interessante aqui é que quando eu clico em visualizar o 2200, ele vai me trazer todas as informações do trabalhador. Então ele me traz todas as abas, todas as informações referentes ao trabalhador, né? A gente tem aqui, ó, deixa eu achar aqui o campo, ó, raça, cor, estava com branca. Aí eu vou entrar agora aqui no 2205. Vocês vão poder ver que ele traz menos informações, que são só informações referentes ao 2205. Então ele me trouxe aqui, né, ó, a raça cor aqui está como negra, que foi a alteração que eu fiz. Então todas essas abinhas aqui é referente ao 2205 somente. E no 2206 eu tenho menos informações ainda, né, que são só alterações contratuais. Ele me traz separado aqui. Bom, eu vou mostrar agora outros eventos e depois eu vou entrar na parte do monitoramento da transmissão para explicar um pouquinho lá o detalhe da transmissão. Vou voltar lá no RH e agora eu vou fazer um evento de férias. Certo, vou pegar um trabalhador aqui.
Nesse caso aqui, por exemplo. Vou calcular uma férias, só para demonstrar para onde que ela vai lá pro TAF. Lembrando que eu consigo fazer qualquer férias, rescisão, qualquer outro evento não periódico a partir do momento que eu já transmiti o trabalhador para o governo. Vou confirmar. Aqui no evento de férias, ó, registro enviado para o TAF com sucesso. Lá no TAF, como é que eu visualizo isso? Eu vou lá em atualizações, evento social, não periódicos. Então aqui eu tenho informações de evento de aviso prévio, tenho contrato intermitente, afastamento, desligamento, reintegração, a férias fica em afastamento temporário. Tá? Se eu clicar aqui em visualizar, eu tenho aqui a data no início do afastamento e a data fim. Eu parei nesse ponto, data início, afastamento, data fim, porque como ocorre? Quando é um afastamento que é um afastamento de doença, acidente de trabalho, que não seja férias, a gente manda para o TAF aqui apenas a data de início do afastamento. E a data fim do afastamento, ela só deve ir para o governo quando de fato ela ocorrer, né? Então, como é que isso funciona? Lá no GPE, eu não preciso cadastrar só o início e depois o fim. Eu posso cadastrar o início e o fim do afastamento lá no Siga GPE. E a gente tem um job, né? Vou mostrar aqui, vou entrar em não periódicos, nossa documentação. O que ele faz esse job? Ele fica rodando e ele fica verificando quando chegou a data fim. Quando chega a data fim, ele dispara para o TAF o evento com a data fim do afastamento para ser mandado para o governo. Então, se eu vim aqui em não periódicos, 2230, tem bem o detalhamento a explicação e detalhamento desse job, né? Ou aqui mesmo, informações técnicas, também a gente tem aqui, ó, configuração de schedule e job GPE. Então, só para vocês não se assustarem, caso vocês mandem um afastamento de doenças em trabalho e verifiquem no TAF que só está o início, tá? Certo. Pessoal, eu vou partir agora para o monitoramento aqui, mostrar a parte de transmissão e depois eu vou para os eventos periódicos, tá? Senão a gente não vai nem dar tempo para vocês poder fazer bastante pergunta lá no chat. Aqui no TAF, a gente tem que ir lá em miscelânea e social monitoramento. Esse aqui é o caminho para a gente transmitir a informação para o governo, né? Depois que a gente está com tudo do RH lá no TAF, a gente tem esse caminho aqui. Só explicando rapidinho, a gente tem aqui essa telinha aqui, essa tela aqui, ela é como se fosse um filtro do que eu vou ver na próxima tela. Então a gente tem aqui esse quadro de status, que ele me mostra o que está pendente de transmissão ainda. Essa parte pendente de transmissão são eventos que eles ainda estão no TAF, eles não foram para o governo. E temos o grupo de baixo que é transmitidos e retornados pelo governo, que já são informações que eu mandei para o governo e teve algum retorno, ou como consistente, ou como inconsistente, ou um sem retorno. Aqui eu marco que eu quero visualizar em eventos também, se eu quero tabelas de eventos, periódicos, não periódicos, uma visão por evento ou por trabalhador e a data do período que eu quero gerar, que eu quero visualizar. Eu venho aqui em aplicar filtro, defino, né, a minha empresa filial. E aí ele vai me trazer a próxima tela, né, com todas as informações de acordo do que eu preenchi na tela anterior. Aqui na parte de cima, imagine isso aqui separem por grupos, tá? A parte de cima são eventos de tabelas, sem relação com o trabalhador, e os eventos periódicos e não periódicos ficam aqui na parte inferior. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho os status dos eventos, então o S1000 está consistente, significa que eu já mandei para o governo, tive o retorno. Todos os eventos de tabelas eles estão aqui, tá? Já tinha pré-transmitido para poder demonstrar para vocês. Quando eu acesso um evento e clico aqui em detalhamento, é possível ver também se ele está com o número de recibo. Ó, tem aqui status 4, está aceito pelo RET.
e eu tenho aqui o número de recibo do governo. Se eu dou 2 cliques sobre o número do evento, aqui sobre o evento, ele também me traz na tela o cadastro do evento no TAF. Aí na parte inferior aqui eu entro nos eventos periódicos e não periódicos. Então, como é que funciona? Aqui onde está o número do evento S2200, ao posicionar em cima, ele traz aqui do outro lado todos os trabalhadores que têm esse evento. Se eu vou aqui na parte mais para baixo, eu tenho aqui o 2205, o 2206, que foram os eventos que eu fiz, né? 2230. Então, se eu vir na parte inferior, também, ele só me mostra os trabalhadores no qual eu gerei esse evento. Deixa eu entrar aqui no 2230, em detalhamento. Ó, então, eu tenho aqui um que já está no governo, de férias, e 2 que não estão, que era aquele que eu tinha feito a geração lá. Eu tenho o número de recibo daquele que está aceito pelo governo. Agora, passando aqui mais abaixo, eu tenho até um 2299 que é referência a desligamento. Agora falando um pouco dos eventos periódicos, né? Como é que a gente gera lá no GPE? Eu vou falar um pouco dos eventos periódicos e um pouco das novidades, né? Primeiro ponto que eu vou falar, assim, que tem que ter ponto de atenção é em caso de dissídio, que a gente tem pegado bastante tickets referente a isso. Foi criado um parâmetro, né, que eu demonstrei no início, né, que é o parâmetro ESOC-DIS. Então, como é que funciona? O cálculo de dissídio retroativo funciona da mesma forma, a gente calcula pela rotina de dissídio retroativo, ele vai me gerar lá os valores, lá na RHH do dissídio, eu vou mandar ele para a folha, eu tenho até um caso aqui, por funcionário, vou mandar ele para a folha, eu tenho que ter aqui, eu vou ter o valor aqui, né, pagamento de dissídio, uma verba de dissídio aqui já calculada. Fora isso, fora o parâmetro, eu tenho que preencher 2 tabelas de manutenção de tabela, que é a tabela S126 e S050, fica lá em atualizações, definições de cálculo, manutenção de tabela. Vou acessar aqui para vocês verem. Então, eu tenho a S050, que são os tipos de acordo. Certo? O tipo de acordo do dissídio, o tipo de aumento. E eu tenho a S0126, que é a descrição dos acordos coletivos. Então, eu tenho que colocar o sindicato, a data que foi o acordo, né? Essa data tem que estar de acordo com a data que eu calculei o dissídio retroativo, a data que eu informei lá, a data de acordo, eu tenho que informar aqui também a data de acordo. E a data do efetivo acordo. Então, parametrização de dissídio apoio social é isso. É o parâmetro e essas 2 tabelas, S050 e S0126. Outra coisa também, relação a múltiplos vínculos, né? Múltiplos vínculos, a gente tem um mnemônico também, que foi criado. Fica lá em atualizações, definições de cálculo mnemônicos. Ele tem que estar ativado em todas as filiais, tá? Deixa eu achar ele aqui. O mnemônico, ele chama ESOC CMV. P_ESOC CMV. Ó, esse aqui, ó. ESOC CMV, aglutina recibos de múltiplos vínculos. Por que isso? Porque quando eu mando o evento do trabalhador lá para o e-social, para o governo, eu vou ter um único registro no TAF com o recibo de todos os vínculos. Então tem que estar com esse parâmetro habilitado para que o sistema faça isso da forma correta. Tá. Agora eu vou partir lá para a parte dos periódicos. Essa rotina, ela fica no GPE, lá em miscelânea, e-social,
eventos periódicos. Tá. Aqui no menu, né, aqui que a gente tem que fazer, a competência refere-se à competência que eu estou gerando no evento. Aqui nós temos o evento para gerar o 1200, o 1210, o 1280 e o 1300. Na parte inferior, eu tenho a opção considerar dados do período aberto. Por quê? O sistema, com padrão, ele pega os registros do período que já estão fechados. Caso eu tenha, por exemplo, estou fazendo uma geração da minha folhinha aberta ainda, eu tenho que marcar essa opção aqui embaixo. Também foram criadas as opções sobre escrever eventos, né? Caso já tenha mandado evento para o TAF, eu quero gerar de novo sobre escrever aquele evento e retificar eventos já transmitidos para o governo. Eu já transmiti, preciso retificar. Foi criada aqui uma opção de habilitar diagnósticos de verbas. Ele verifica somente algumas verbas, as verbas que tem que ter uma incidência obrigatória. No caso, verbas de R, ele vai checar se está preenchido, né, de acordo para que seja mandada para o TAF. Tá? Temos a opção filtro, que eu posso determinar aqui um range de CPF, né, um filtro de CPF para gerar o evento. E a opção processar, que é processar os eventos. Eu já fiz a geração de alguns, né, vou fazer um para vocês verem como que ele aparece o log. Aqui o 1200, 1210. Considerar aqui os meus dados do período aberto. Eu vou sobrescrever porque eu já tenho o evento lá gerado. Quando ele termina, ele fala se o registro foi integrado com o TAF. Esse log ele é muito importante porque às vezes o registro não foi integrado por causa de falta de alguma informação. E então é nele que o cliente consegue ver, né, o motivo que o registro não foi integrado. Vou acessar o TAF agora. Vou lá em atualizações, evento social, periódicos. E aqui eu tenho o evento folha de pagamento. Folha de pagamento seria o evento 1200. Aí aqui, só para detalhar um pouco melhor para vocês, eu tenho um caso que eu tenho múltiplos vínculos, que é esse trabalhador aqui 0026. Então, eu tenho ele no meu cadastro funcionário 3 vezes, né? Só que aqui no TAF ele só vem uma vez, só um registro. Não, desculpa, pessoal, não é esse trabalhador, deixa eu achar ele aqui. Não é o 26, é o 27. Certo. Eu sei por causa que eu nomeei ele com múltiplos vínculos. Aqui na aba demonstrativo de valores, o que ele me traz aqui? Cada linha é referente a um recibo de um vínculo desse trabalhador. E aqui na parte inferior, ele vai me trazer os dados das verbas, os valores dele. Quando eu clico aqui, ele vai mudando aqui. Tá? Então, toda vez que for múltiplos vínculos, é normal, é correto ter somente um registro aqui no TAF com dados dos 3 vínculos. Aí eu tenho um caso aqui que eu fiz de dissídio também, que foi o 026. Aqui em demonstrativo de valores, qual que é a diferença aqui, né? Quando eu clico aqui em folha, e quando eu tenho um dissídio, né, retroativo, eu tenho aqui uma abinha, informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores. Quando eu clico aqui, ele me traz aqueles dados da convenção coletiva que eu preenchi lá na minha S050, S0126. Aqui embaixo o período, né, do meu dissídio e aqui os valores, as verbas. Se eu tivesse, no meu caso aqui, eu tenho só 1805, né? Só o mês de maio. Se eu tivesse o dissídio retroativo de vários meses, ele teria uma linha para cada mês aqui. E cada vez que eu clicasse na linha, ele ia mostrar as verbas referentes, né? A diferença de cada mês. Então, essas são as mudanças que ocorreram, né? Recentemente, tá? Eu tenho um caso aqui que também que o pessoal confunde bastante, que é o caso de rescisão.
eu tenho uma rescisão calculada aqui, se eu for lá em não, evento social, não periódicos, desligamento, tá? Aqui é o MD 00024. Esse caso aqui de rescisão, ele não aparece no 1.200, tá, pessoal? Porque eu já fiz o pagamento da minha rescisão. Quando eu desliguei o funcionário ali, então todos os pagamentos das verbas rescisórias já foram feitos na rescisão. Então eu não tenho 1.200 desse trabalhador. Eu já tenho aqui as verbas. Eu vou ter 1.210, mas não 1.200, tá? Muitos clientes acionam a gente falando, eu calculei rescisão e não está lá no 1.200. Realmente, no 1.200 a rescisão ela não aparece. Certo? Aqui nos periódicos, eu vou entrar agora aqui nesse PGTO Rendistrab. Essa rotina aqui é onde eu vejo os valores do 1.210. Então, como é que funciona aqui a telinha, né? Aqui ele me traz os pagamentos que eu tive. Um dia 15/6, outro dia 29/6. Me traz aqui o líquido e a informação, né, do IR, o desconto do IR. O que ele vai trazer aqui nessa tela aqui? Pensão alimentícia. Se eu tiver férias, ele vai trazer aqui pagamentos relativos efetuados a férias. Eu acho que eu tenho um trabalhador que tem férias aqui. Até para demonstrar essa abinha para vocês. Isso aqui tem férias. Então aqui eu tenho 3 linhas, tá vendo? Olha, ele tem um recibo 2 de pagamento, adiantamento, né? Folha e férias. Então, quando eu vim aqui, eu tenho aqui pagamentos efetuados relativos a férias. Tem as informações das férias aqui. Isso no 1210, tá? Bom. Aí como é que funciona esse fluxo? Eu mandei para o governo 1.200 e 1.210. O governo ele vai me retornar com os eventos 5.000, que eles já falou no começo, que são os totalizadores, né? O 5.001, que é contribuição social por trabalhador, e o 5.002, que é o IRF por trabalhador. Fica aqui na aba social também, totalizadores. Só para demonstrar, ó. Então esse evento ele só me retorna quando eu mando para o governo lá os eventos periódicos, tá? Não é o TAF que gera esse evento, é o retorno do governo. Então ele traz aqui a identificação do trabalhador, né, a informação de cálculo da previdência, a informação das bases. Isso é referente à previdência. Se eu voltar aqui e for no de baixo, que é o IR por trabalhador, são as informações de IR. Então, esses são os eventos de retorno do governo, tá? Os 5.011 e os 5.012, o governo só retorna quando eu faço o fechamento, né? Ou eu gero um 1295, que seria por contingência. Então, que são essa parte inferior aqui, é contribuição social por contribuinte e RRF por contribuinte. Os 5.001 e 2 é relacionado ao trabalhador. Aqui já vem informação da empresa toda. Então, aqui no caso não vai ter nada no meu, né? Porque eu não tenho um fechamento para demonstrar para vocês, mas essa informação só retorna, né, após o fechamento ou 1295. O fechamento aqui no TAF, a gente faz aqui em evento social também, periódicos e fechamento. A gente também tem uma rotina de reabertura aqui, tá? Tem a reabertura caso eu precise reabrir também a folha do e-social. Como é que funciona esse fluxo também? Eu mandei todo o fechamento, preciso reabrir, né? Então eu tenho que fazer essa parte da reabertura. Um ponto que eu queria mostrar para vocês também é que foi criado um relatório de conferência do evento 5.001, tá? Com a folha. Ele fica aqui em relatório, conferência, INSS base de cálculo. Esse relatório é somente para a gente conferir, né, as informações do 5.001. Aqui eu defino o período, onde eu vou gravar ele aqui na base. Ele vai me abrir um arquivo no Excel.
Então tá, esse relatório, né, ele foi criado para ajudar na conferência do evento 5001. Então, o que que ele traz aqui, né? Ele traz aqui as informações que está na base do TAF, base no INSS. Ele me traz o retorno do governo. Então, esse caso aqui, ó, não transmitido. Então, é uma comparação da base do TAF com a base que o governo apurou. Tá? O INSS que está no TAF com o valor do INSS que o governo apurou. Tá? Então, esse relatório ele foi criado para facilitar, né, a conferência das informações. A gente tem aqui a parte salário família, maternidade. Aqui embaixo ele traz o CNPJ, né? Então pode ser que tenha várias abas no relatório de vocês. Então esse relatório aqui ele foi criado assim para ajudar mesmo o cliente na conferência das informações do TAF com o retorno do governo, tá? Hoje ele é só do 5001, ainda vai ser criado melhorias para mais relatórios, mas hoje a gente só está fazendo com o 5001, né? Que é o que a CTF Web está avaliando agora, tá? As informações de GR não tá sendo feito ainda, então ainda não temos o relatório aqui, certo? Pessoal, a gente tem 20 minutos ainda, tá? Eu vou estar abrindo para dúvidas. Sei que foi meio corrido, mas caso vocês queiram ver o detalhamento de cada evento, de cada entrega, né? A gente tem aquela parte dos vídeos que foram feitos, que eu demonstrei no início aqui, tá aqui no TDN, que é o tema social carga inicial, não periódicos e periódicos. Então aqui a gente tem um separado que foi um dia para cada evento, para cada fase, tá bom? Então aqui tem maior detalhamento de tudo, tá? Então a sala continua aberta, tá? A gente vai ter até meio-dia. Vocês podem fazendo pergunta, a gente vai respondendo para vocês aqui via chat, tá bom? Pessoal, tem uma dúvida aqui recorrente, então abri o áudio para falar para todos. Referente à rescisão, né? Eu falei que o 2299 e eu não tenho o 1200 da rescisão. Quando trata-se de rescisão complementar, né, por dissídio, PLR, essa informação ela vai no 1200, tá? Então, nesse caso, eu tenho um 1200, tá, para rescisão para o complementar de PLR ou dissídio retroativo, tá? Então, só para não ficar me engano, tá? O 2299 é quando é uma rescisão nova, aí eu não tenho o 1200 para ele, mas em caso de complementar PLR, eu tenho um 1200. Pessoal, a gente já respondeu a maioria das dúvidas que estavam ali no chat conosco, né? O Felipe está projetando aí, no portal do cliente nós estamos hoje com um banner sobre a DCTF Web, que leva para essa orientação que está na tela de vocês. Tem informações conceituais da Receita, temos os links aí para geração de DARF avulsa, tem algumas orientações feitas pela própria Receita no intuito de auxiliá-los, tá bom? Eventos do próximo mês estarão disponíveis para inscrição no portal do cliente. A ideia é que desde janeiro a gente tem realizado eventos para o e-social, sendo no mínimo um por mês. Essa rodada de setembro para a linha de produto Proteus foi agora e teremos novamente em outubro. Um bom trabalho a todos vocês, esperamos revê-los nos próximos eventos. Dúvidas que tenham ficado em aberto, a gente pede que, por favor, postulem por nós através de abertura de ticket para que a gente analise pontualmente, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês, tenham um bom dia e bom trabalho.